Dando sequência, pessoal, à nossa programação, a gente vai chamar agora o Tenente Coronel Wallace Medeiros, secretário municipal da Defesa Civil de Niterói, chefe da seção operacional 3º Grupamento de Bombeiros, gestor de qualidade dessa mesma unidade, chefe da seção de serviços técnicos, que está cedido desde 2010, né, para a Secretaria Municipal de Defesa Civil de Niterói. Em 2013 passou a responder pela chefia dessa secretaria, título da apresentação de tecnologias na gestão de riscos de desastre. Então, prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Alô, alô. Boa tarde a todas e todos presentes. Agradecer pelo convite, né? Cumprimentar primeiramente aqui os componentes da mesa, professor Rui, Gabriel. Muito honrado de estar aqui para poder passar alguma coisa sobre a parte de geotecnologia que a gente está executando na Prefeitura de Niterói, mais precisamente na Defesa Civil, né? Para falar daqui, eu sou Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros, e um pouco do que eu vou contar agora como introdução, ele dá uma resposta para vocês entenderem o que a gente está fazendo hoje lá na nossa Defesa Civil. Eu sempre trabalhei, desde que eu me formei na Academia de Bombeiros, no quartel de Niterói. E em 2010 a gente passou por aquele desastre lá, de proporções bastante elevadas, né? Que foi o desastre conhecido como desastre do Morro do Bumba, que na verdade ele afetou todo o território municipal, tá? Foram vários pontos de deslizamento. A gente chegou a números superiores a 240 mortes no município, sendo que na área do Morro do Bumba só lá foram mais de 140 óbitos, tá? Naquela época eu respondia pelo subcomando do 3º Grupamento de Bombeiros Militar, e logo depois disso a gente foi convidado para exercer uma função intermediária na Defesa Civil do município de Niterói. Feliz aqui de ver alguns amigos de farda aqui, companheiros de turma, né? E um outro também que se ausentou agora rapidamente, alguns especialistas que eu conheço, porque já tive a oportunidade de trabalhar juntos, já fazer alguns cursos juntos. Então é um prazer imenso estar aqui para poder passar isso para vocês. E um dos questionamentos que eu fiz naquela época, em que a gente encontrou aquele desastre, foi de que você, como Corpo de Bombeiros, você tem muito problema no sentido de que você já identifica a situação de emergência quando ela já está acontecendo. Você não tem um tempo necessário para evitar aquilo que, no teu entendimento de técnico de Corpo de Bombeiros, você consegue prever que vai acontecer. E, definitivamente, para você fazer esse tipo de trabalho, você tem que ter as ferramentas de geoprocessamento, você tem que trabalhar com mapeamento, você tem que conhecer o terreno, tem que identificar os riscos. Porque, se não for feito isso, a gente vai continuar sofrendo com os desastres que acontecem e tentando tapar o buraco depois. E interessante falar sobre isso, porque parte para o município reconhecer os seus problemas, parte do seu gestor municipal ter a coragem de identificar e declarar que o seu município tem problema. Porque você fazer esse mapeamento, esse tipo de estudo, você está expondo para a população um problema que o seu município tem. E até 2010, que foi marcado 2010 e 2011 pelos desastres, né, relacionados às chuvas fortes, os gestores municipais eles não tinham coragem de indicar e trabalhar no sentido de expor para a população que o seu município possuía área de risco. Isso não acontecia. Então isso inviabilizava todo o trabalho referente a isso. De lá para cá, houve amadurecimento. É ruim dizer que esse amadurecimento ele veio por conta dos desastres, ele deveria ter acontecido não por conta dos desastres, mas houve efetivamente esse amadurecimento, e os municípios começaram a trabalhar em cima disso. E Niterói, que é o município que eu trabalho, ele tem trabalhado bastante nessa área, tem feito bastantes estudos, a gente está muito amadurecido nesse sentido, porém a gente tem muito que crescer ainda, a gente tem muito que evoluir ainda nessa área. Né? O que eu vou passar para vocês é o início daquilo que a gente está fazendo. O Vitor, meu amigo aqui, depois vai explicar um pouquinho sobre as ferramentas, sobre o geoprocessamento em Niterói, né, sobre o CIGEL, que foi lançado em Niterói há pouco tempo, inclusive citado pela representante da Prefeitura de Palmas. E da parte de defesa civil, é o que eu vou mostrar para vocês agora. As principais ameaças já mapeadas no município de Niterói são os ventos fortes, tá?
os vendavais, que hoje em dia eles ocasionam problemas referentes a muitas quedas de árvore no município. A gente tem um problema relacionado aos alagamentos também, com áreas já identificadas. Os problemas relacionados aos deslizamentos também, né? Que é uma tônica, é o maior problema que a gente tem em Niterói. E um que a gente começou a lidar de 2014 para cá, com um pouquinho mais, de forma um pouquinho mais intensa e olhando com uma visão um pouco mais crítica, que são os problemas relacionados às queimadas, aos incêndios em vegetação. E a partir desse entendimento e iniciando ainda uma fase de mapeamentos, a gente introduziu alguns sistemas no município que dessem suporte para o gestor de defesa civil saber como atuar, em que momento atuar e atuar de forma a otimizar os seus recursos. Eu digo para vocês com toda a confiança do mundo, tá? Nenhuma defesa civil tem os recursos necessários para todas as ameaças a qual ela está sujeita. Não tem, porque a gente depende muito da condição meteorológica e a gente não consegue prever, pegando um gancho com o problema das condições, né, do aquecimento global, as chuvas estão cada vez mais intensas em curtos espaços de tempo e os períodos de estiagem são cada vez maiores. Então, a gente, por mais que tenha recursos, a gente não consegue dar respostas muito boas. Porém, a gente consegue se preparar para isso e, otimizando recursos, essas respostas serão melhores. A gente passou a contar com um sistema de monitoramento baseado em dados meteorológicos, em que a todo momento hoje, se você abrir o site da Defesa Civil de Niterói, você sabe exatamente se está chovendo, onde está chovendo mais, onde está chovendo menos, a partir de um mapinha temático que a gente tem. A gente está expondo a população de Niterói a todo momento as condições de alerta referente à chuva e referente a risco de incêndio em vegetação a todo momento. E a gente também tem elaborado um boletim meteorológico diário específico para o município de Niterói, que passou a partir de 2014 a contar com um sistema de meteorologia próprio do município, né? Falando da importância dos especialistas, né, para trabalharem. Né, Niterói, já lá atrás, ela começou a trabalhar com um sistema específico de monitoramento meteorológico, com um meteorologista específico, com plantão 24 horas, para analisar esses condicionantes. Ainda dessa parte, falando dessa parte de monitoramento ainda, né, a gente tem as ferramentas, né, externas e internas que a gente começa a trabalhar. Ali está o radar do Alerta Rio, que tem servido e muito para a gente. Muito embora sejamos um município e a gente não tenha todos os dados de um radar meteorológico. São muitos dados, são muito importantes. A gente só consegue ter acesso à imagem, mas já é um referencial muito importante para as nossas ações. A partir da indicação que está chegando uma chuva muito forte no município, a gente passa ali a contar com aquele monitor à direita ali, que ele mostra os nossos pluviômetros. Hoje em dia a gente conta com 26 pluviômetros automáticos instalados em Niterói. Então a gente tem os dados meteorológicos em tempo real sendo avaliados. E, em função disso, baseado nos dados, baseado na espacialização do fenômeno, onde ele está acontecendo com maior intensidade, a gente aciona, através do nosso plano de contingência, o nosso Sistema Municipal de Defesa Civil, que está à direita aí descrito, organograma, que conta, inclusive, com a participação das pessoas, dos voluntários do município de Niterói. Hoje em dia, a gente está contando com um número que está quase chegando aos 2.000 voluntários cadastrados e capacitados, né? A gente treina os voluntários, capacita os voluntários através de um curso específico e depois eles passam a fazer parte do nosso hall de atividades, inclusive de treinamentos, etc. E a gente desencadeia todo o processo em cima dos dados que nos são expostos. Esse é um mapa, ele está até um pouco defasado, né? Porque a gente contando com o Sigel hoje, que é uma ferramenta muito melhor, muito mais dinâmica, a gente está atualizando esses dados aí. Hoje em Niterói a gente tem georreferenciado todos os pontos de pluviômetros automáticos, todas as estações meteorológicas, a gente tem mapeados todos os órgãos fundamentais de apoio a situações de emergência, quartéis de Corpo de Bombeiros, quartéis da Polícia, escolas municipais, escolas estaduais, inclusive com alguns dados, né, desses locais. Se eu clicar hoje num dado de um quartel do Corpo de Bombeiros, eu sei quais as viaturas que tem, eu tenho o telefone do comandante do Corpo de Bombeiros lá disponível. Em cima desse mapa, com esses dados espacializados, georreferenciados, eu consigo adotar medidas específicas para determinado tipo de problema. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui agora. A gente teve na semana passada um
quase que um incidente relacionado à radiação, exposição de radiação. Tá? Graças a Deus ele não se configurou num desastre, né, porque havia uma suspeita. Era um hospital abandonado e os materiais estavam abandonados dentro desse hospital e existia equipamentos de aquisição de imagens, cintilografia, desmontados lá dentro desse local. Foi feita uma incursão de forças policiais por conta de vandalismo, entrada de usuários de droga. E na entrada desses agentes de segurança, eles identificaram esse problema e saíram de lá passando muito mal. Então, já nesse momento, quando acionado, a primeira coisa que a gente fez foi ligar para o grupo especializado e estabelecer um perímetro. E no estabelecimento desse perímetro, a gente jogando isso no mapa, eu já tinha plena noção de quais seriam as edificações que eu teria que ter mais importância para fazer a evacuação do local e lidar com esse problema. Mas aí, graças a Deus, foi apenas uma contaminação por gases, né? Gás sulfídrico, porque tinha alguns animais mortos lá dentro. Tal. E eu tenho a impressão de que eles viram alguns usuários de droga na madrugada andando como uns zumbis e ficaram meio impressionados. Isso fez parte da sensação que eles tiveram também. Tá? Mas realmente foi um quadro complicado que a gente ia depender muito disso que a gente tem trabalhado para dar uma resposta adequada e segura. Esse é um exemplo de mapeamento de área de risco a deslizamento que a gente tem no município. Né? Hoje em dia, graças à nossa ortofoto, que ela tem escala de 1 para 2000, a gente consegue estabelecer ali uma área de encosta ali no bairro de Santa Bárbara e consegue pontuar ali com detalhe quais são os imóveis que estão em área de risco alto e área de risco baixo ou médio. Então, dessa forma, eu dou suporte ao gestor público para trabalhar com relação à aquisição de recursos e até para dar mais atenção àqueles lugares que mais precisam, né, para priorizar os recursos do município. Porque a gente está conseguindo trabalhar em Niterói hoje, graças a essas ferramentas, graças ao geoprocessamento, a gente está conseguindo antecipar e, antes do desastre acontecer, realizar obras de contenção de encostas em alguns lugares, baseado nesse estudo. Né? Coisa que em outras realidades você verifica acontecer somente depois do desastre, a gente tem conseguido antecipar, graças a esses estudos. E dessa forma que a gente trabalha, eu consigo dizer para o prefeito o seguinte: ó, prefeito, em tal comunidade tem 25 casas em situação de risco alto. E naquela outra a gente tem 35. Então, qual que a gente vai trabalhar primeiro? Então, isso até para o Tribunal de Contas tem facilitado, tá, a utilização dos recursos, porque a gente está conseguindo comprovar onde que precisa mais e por que estamos trabalhando mais ali. A gente tem hoje ainda ações na Prefeitura por conta dos desastres de 2010, de pessoas que, através do Ministério Público, vêm as ordens judiciais para que se execute a obra de contenção de encosta naquele local específico. E essa base que hoje a gente tem nos dá argumentos para dialogar com o Ministério Público e provar que, por mais que o cidadão esteja numa situação ruim, que ele precise, a gente tem que priorizar aquela determinada área, e aí o gestor público, com isso, ele não se perde. Não se perde, né? Ele não fica naquela situação de tiroteio, tendo que atender ao primeiro que vem, ele desvia do primeiro e desvia do segundo. A gente cria uma armadura para ele poder gerenciar melhor esse processo e fazer um maior gasto do recurso público, o melhor gasto. Esse aí é um mapeamento de área de riscos relacionados a incêndio em vegetação, tá? Os incêndios florestais ou as queimadas. Né? Isso aconteceu por conta... Esse é um estudo que existe, tá? Se vocês quiserem acessar o site da Defesa Civil de Niterói, esse estudo ele está na íntegra, tá? Que foi feita toda a avaliação de cada encosta, que é onde a gente ainda tem remanescente de vegetação, e possibilitou a gente entender e saber quais são as áreas de vulnerabilidade no município relacionadas a queimadas. A gente tem precisão de quais áreas têm que ser trabalhadas. E com aquela especificação dos níveis de risco, a gente consegue startar ações específicas nesses locais. A gente tem uma chamada ronda preventiva, em que a gente aciona alguns setores da prefeitura e vão em determinado local em que a população faz fronteira com a área de vegetação e faz um trabalho específico nessas localidades de maneira a prevenir e mitigar os riscos de queimadas. Então, esse trabalho é muito importante e tem dado muito resultado, inclusive no sentido de, quando identificar que o risco está alto, a gente pega as mídias sociais da prefeitura todas e trabalha com elas com informações relacionadas à prevenção a queimadas. E agora, num período um pouco mais recente, baseado no que a gente tem através do Sigel, que é a ferramenta lá do cadastro multifinalitário da prefeitura,
A gente está começando a trabalhar com algumas ferramentas que estão ainda em fase de finalização ainda, não estão totalmente prontas, e que nos dão ferramentas de trabalho muito interessantes e que dão referências muito boas para a execução do nosso trabalho. Por exemplo, ali a gente tem umas áreas em que a gente mapeou como áreas de risco no município de Niterói. Tá? E ali está em destaque, deixa eu ver se aparece, tinha uma imagem antes. Tá, não apareceu. Ela aparecia um mapa de satélite, tá? Depois do satélite aparecia essa imagem. Mas vamos lá, aquela área lá do capim melado, ela vai estar em destaque agora. Tá? É uma área que a gente tem grau de risco de deslizamentos naquela área. Então, os pontinhos verdes estão na área de grau 1, tá? Os amarelinhos na área de grau 2, laranja grau 3 e grau 4. Então, a partir daqueles dados ali, eu sei dizer a vocês, eu consigo informar quais são as edificações que foram construídas e constituídas naquele território ali e onde há o grau de risco. A partir daí eu consigo fazer um levantamento de como está sendo a expansão, tá, de edificações em área de risco, como ela está acontecendo em Niterói. Então, onde eu devo trabalhar? Então, onde aconteceu? Aconteceu no capim melado, é aquele lá o número, eu preciso trabalhar melhor naquelas 4 residências que estão na área de risco 4, de grau 4. Né? Aquelas pessoas que identificam, mesmo sabendo, a comunidade sabendo que há uma área de risco, a gente informa a comunidade, temos voluntários nessa área, e mesmo assim você consegue identificar que houve um avanço. E isso indica todo um processo, todo um trabalho que tem que ser feito naquela área para evitar isso. E casando esse mapeamento de risco com as áreas dos setores censitários, eu consigo ter a referência lá de que naquela área de risco, se eu tiver um desastre, infelizmente, eu vou ter perdas referentes àquela população que está ali. Número de homens, número de mulheres, né, idade, a renda média familiar. Isso, inclusive, vai me dar uma referência lá na frente para eu fazer atividades de resposta ou também de fazer ações preventivas naquele local. Então, ou seja, trabalhando com a imagem, hoje em dia a gente passa a ter uma referência que você não tinha, que a gente não tinha no passado. E, portanto, você não sabia como agir e onde dar a devida prioridade. Essa é outra ferramenta, tá? A sigla SIGHD. Ela significa Sistema de Gestão de Imagem de Alta Definição. Tá? Esse é o baseado no índice de risco de incêndios florestais. Então, como temos os pluviômetros automáticos funcionando, registrando chuva a todo momento, e a gente está contando hoje com três estações meteorológicas em funcionamento, daqui a 4, melhor dizendo, né, porque a gente acabou de instalar mais uma, do INEMET instalou lá em Niterói, no nosso território, a gente identifica o mapa e tem sempre em tempo real, de acordo com um cálculo específico que ele identifica risco para queimadas. A gente tem no momento, aquele foi do dia 26 de março de 2018, a gente tinha ali uma área toda espacializada com pouca probabilidade, tá, para incêndios florestais. E já em 15 de maio de 2018, a gente já identificava algumas áreas ali com risco maior, por conta da questão de umidade relativa do ar, específica de alguns setores, e tempo sem chuva e nível de insolação. Tá? E até de acordo com as características dos vegetais também, tá? Que é importante. Então a gente sabia que no dia 15 de maio a gente tinha que fazer uma ação preventiva e inclusive informar o Corpo de Bombeiros local que havia uma área de risco naquela posição ali. Isso, com certeza, melhora muito a nossa resposta e também nos possibilita ações preventivas e de mitigação. Esse é um outro sistema que ele está relacionado à simulação de áreas de alagamento. Tá um erro conceitual ali para Niterói, a gente está falando de alagamento. E ele também vai ser alimentado em tempo real pelos índices pluviométricos, e ali a gente está vendo a bacia do Rio João Mendes. Ele vai me indicar, à medida que temos o aumento de chuva, qual a área que vai ser inundada. E eu tendo isso espacializado, já referenciado, eu consigo ver no terreno e saber o que está acontecendo e agir de forma correta, fazendo a prevenção desses problemas e também entendendo o tamanho, a amplitude do desastre que está acontecendo para poder trabalhar com ele. Tá? Aí deixa eu voltar que eu acho que ele vai mostrar a progressão. Na minha apresentação ele mostrava. Enfim, ele mostrava ali aquela tabela, aquela régua ali de cima, ele mostrava a chuva, aumentando os níveis de chuva,
tá? O volume em 1 hora, e você ia vendo aquela mancha azul, ela se expandindo no terreno, e você ia identificando quais áreas que iam ser afetadas caso aquela chuva adquirisse uma certa proporção. Então, isso prepara a gente para os trabalhos emergenciais, para o nosso plano de contingências, inclusive de avisar determinadas escolas, avisar postos de saúde, etc. Então, ali, ó, a gente identificou, marcando ali com a chuva de 50 milímetros em 1 hora, tá? Eu tenho uma área inundada de 33,30 metros, tá? E tenho maior superfície de inundação, tendo no máximo de altura de 0,2 metros. Então, eu tenho esse controle também, são as 2 tabelinhas ali da direita. Aqui ainda é o simulador, né? Eu acho que ele mostraria a mancha do rio João Mendes ali, ela aumentando. Eu não sei se isso vai acontecer, eu acho que não, porque essa foi a apresentação que eu passei para o Vitor. Provavelmente ela não baixou com esse recurso. Mas, enfim, a gente consegue verificar ali em tempo real, com simulação, se a gente colocar para simular, ou se a gente colocar ela para gerar sozinha, ela automaticamente ela vai gerando e aumentando o volume de inundação para você saber a área que vai afetar. Um outro ponto importante é o sistema também preparado para a situação de deslizamento. E a gente tem um módulo de modelagem, tá? Para a gente estabelecer modelagem de áreas de deslizamento, fazendo sempre a correlação chuva-escorregamento. A gente, a partir da distribuição dos nossos pluviômetros, a gente separou alguns setores e à medida que a gente dá o input de volume de chuva, ele vai nos dando informação acerca de áreas que são passíveis de deslizamento. E como é que a gente está fazendo isso sem um estudo específico do terreno, né? Alguém citou aqui, eu acho que foi Palmas, que os dados que eles tinham da Defesa Civil eram bastante relevantes, bastante importantes. Niterói também a gente herdou esse benefício, né? A gente tem dados de escorregamento desde 99 para cá. Então, sabendo quais são as áreas de escorregamento e tendo registros de pluviosidade daquela época, muitos a gente não consegue, mas os que a gente consegue efetivamente, pelo menos de 2012 para cá, a gente consegue trabalhar e já inserir dados para começar a fazer uma modelagem que já vem funcionando. Tá? Tá tudo numa fase muito de início, mas em algum momento tinha que começar e a gente está começando. Daqui a 10 anos a gente vai ter um modelo com um índice bastante assertivo. São outros exemplos também, tá? Subiu a placa de 5 minutos lá e me avisaram aqui do lado também, né? Aviso vem dos dois lados. Aí já é o módulo de monitoramento já. Nesse módulo aí eu não estou criando, não estou fazendo os estudos, eu já estou preparando já para o que está acontecendo no momento, em tempo real, para gerar a minha resposta imediata. Eu lembro que em 2011, quando eu estava na Defesa Civil, na condição de subsecretário, e já querendo antecipar algumas ações de defesa civil no território niteroense, por conta do meu trabalho específico na área nos desastres de Niterói em abril de 2010, eu queria antecipar muita coisa. Por exemplo, começava a vir uma nuvem forte para chover no centro ali, começava a chover no centro, e eu ficava preocupado com a informação. Onde é que eu ia dar informação? Qual líder comunitário que eu ia ligar? Eu não tinha voluntários ainda. Qual líder comunitário eu ia ligar, pelo menos para dizer, ó, está chovendo forte. Por que essa preocupação? Porque o cidadão, por não conhecer o sistema, ele não ter o conhecimento, ele, em geral, mesmo aquele que reside em área de risco, ele tem o entendimento de que se está chovendo forte, pode acontecer um problema, eu tenho que ficar seguro dentro da minha casa. Todo mundo considera a sua casa a sua fortaleza, não é isso? Inclusive a pessoa que mora em área de costa. Então ela pensa primeiramente em algumas situações, eu peguei óbitos dessa forma, em que as pessoas morreram soterradas embaixo de suas camas. Então, uma das grandes coisas a se fazer, e que a gente tem tentado fazer com essa questão dos voluntários para serem disseminadores de informação, é que eles entendam que a casa dele não está em um local seguro. Ele tem que entender que não está, ele tem que sair da sua casa, ele tem que abandonar a sua casa. Tá? Então, a partir desse módulo de monitoramento, eu começo a ter informações que direcionam a emissão de avisos para essa população. Hoje a gente tem sistema de avisos através de SMS, a gente tem um sistema de avisos específico de Niterói, que é um aplicativo chamado Alerta DCNIT, tá? Em que você baixa, ele dá os alertas, inclusive para regiões, para a pessoa saber, eu moro nessa região aqui, o alerta é para mim nessa região aqui. Não, não é para nessa, é para outra. E dessa forma aí a gente tem conseguido obter resultados bastante relevantes.
Fato é que eu não tenho números precisos para dizer isso para vocês, que Niterói sempre foi recorrente a questão de mortes por deslizamentos. Tá? Era algo que acontecia a todo ano. Eu sei disso do meu trabalho que eu faço em Niterói, Corpo de Bombeiros, desde 2004. E a gente sempre tinha isso acontecendo. Depois do desastre do Bumba, a gente já teve alguns óbitos ainda. O último foi em janeiro, relacionado a deslizamento. O último foi em janeiro de 2013. Tá? Foi. E de lá para cá, na nova gestão, em que a gente conseguiu produzir algumas ferramentas e trabalhar mais preventivamente, a gente tem o orgulho de dizer que 2013 para cá, a gente não perdeu nenhuma vida em Niterói por deslizamento. Tá? E é com essa informação que eu encerro minha apresentação. Muito obrigado. Bom, queria parabenizar o Coronel Wallace e agradecer mais uma vez a participação. A gente vai abrir para as perguntas. Inicialmente temos online, se alguém presencialmente quiser fazer também. Lembrando de se identificar, por favor. A Gisele Barbosa perguntou desses dados apresentados e citados, o que é disponível para o público? Agradecer a Gisele pela pergunta. Estão disponíveis no site da Defesa Civil de Niterói. É lógico que você não consegue abrir todos os leques de dados, porque tem dados muito específicos, né? E que até depende do entendimento de quem quer obter esses dados. Mas a gente está disponível, vários universitários, o pessoal de pós-graduação, de mestrado, né, fazendo um trabalho de conclusão de curso, tem nos procurado para obter esses dados. E os que eles não encontrarem no site, a gente está disponível, tá, para fornecer através dos canais que estão apresentados aí na apresentação. Bom, temos uma presencial. Obrigada. Meu nome é Alessandra Conde, da UFRJ. Quero parabenizá-la pela apresentação e eu tenho duas perguntas. Uma diz respeito a plano de contingência. Os planos de contingência que o município de Niterói possui são para todos os tipos de ameaça, as quais você citou inicialmente, inclusive para incêndio? E a outra pergunta diz respeito a uma etapa também, que seria o simulado para operacionalizar e testar o plano de contingência elaborado. Eu queria saber qual foi a última vez que foi realizado, porque eu sei que essa é uma dificuldade dos municípios em realizar, embora seja algo requerido por força, inclusive, de lei, né? Mas qual foi a última vez e qual a sua experiência em termos de elaboração de plano de contingência? Do simulado, inclusive. Obrigada. Ok. Muito obrigado pela pergunta. Os municípios passaram, a partir de 2012, através de lei, Estatuto de Proteção e Defesa Civil, passaram a ser obrigados a realizar os mapeamentos, ou seja, conhecer as suas áreas de risco. É interessante que esse mesmo artigo, que é o artigo 2º, no parágrafo 2º, ele diz também que a incerteza acerca do risco não é um óbice para você promover ações preventivas e de mitigação. Ou seja, o gestor público ele tem que resolver aquele problema. Tá? E uma das coisas complicadas para se fazer isso é a elaboração dos planos de contingência. Por quê? Porque plano de contingência, o nome já faz, ele te provoca, ele te faz gerar uma hipótese, né? A contingência é aquela hipótese, e que você tem que agregar recursos que não são específicos, que não estão na tua mão, não são da sua pasta. E nesse tipo de trabalho, você é obrigado a lidar, no meu caso, com a prefeitura como um todo. Tá? O maior trabalho meu na prefeitura é fazer a prefeitura como um todo entender que elas fazem parte do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil. Em vários sentidos, tá? Através do plano diretor, entendendo quais são as áreas de risco, através das questões do microclima, através das áreas de amortecimento, e aí a Secretaria de Meio Ambiente ela entra nesse cenário com muita importância, o Código de Obras e etc. E a gente hoje, em Niterói, a gente tem plano de contingência para, se eu não me engano, 8 tipos de ameaça. Tá? Tem aquelas de origem natural, e aquela de origem tecnológica, inclusive essa que eu comentei com vocês, que foi relacionada a produtos perigosos. Né? A gente consegue fazer uma reunião anual para fazer a difusão desse plano junto aos órgãos municipais.
Uma vez por ano a gente consegue reunir uma parcela dos voluntários e expor para eles também, e a partir daí a gente fica com o plano constatado, pronto, e falta fazer o quê? O simulado. Que aí é mais importante ainda do que fazer os planos de contingência, é fazer os simulados. Entenda que plano de contingência não é simplesmente eu colocar num papel e dizer que tal secretaria, tal setor tem que fazer alguma coisa. Eu tenho que sentar com eles, tenho que conversar com eles, tenho que entender a vocação daquilo que ele faz, tenho que entender se ele está disponível a colaborar comigo e depois, de acordo dele, entendendo quais são as peculiaridades do trabalho dele, eu consigo colocar. Para a questão de queimadas, por exemplo, de incêndio florestal, no nosso plano de contingência, a gente tem a concessionária de águas do município. E a gente imaginou isso lá atrás, tá? Que a concessionária de águas ela teria carros-pipa para nos atender nas emergências. E aí, na elaboração, na apresentação para ele me falou, eu não tenho carro-pipa, eu só tenho sob demanda. Se eu sei que eu vou ter um problema de abastecimento em determinada época, eu aciono carros para aquele dia ficarem disponíveis. Isso nos deu a referência de que eu tenho que, de alguma forma, avisar a concessionária de água, pelo menos com um dia de antecedência, um dia útil de antecedência, para que ele consiga acionar os carros e estarem à disposição. E muito difícil. A gente fez um simulado de queimadas, na verdade fizemos 2 já, reunindo os voluntários especificamente, e com relação aos simulados relacionados aos deslizamentos, a questão é um pouco mais complicada, porque a gente não está vivendo uma condição de segurança favorável, né? Eu acredito que alguns aqui como eu, quando pararam em algum sinal que vieram lavar o vidro do carro, ficaram preocupados, né? Deram a moeda mais por conta da insegurança do que pelo que foi feito ali de lavar o vidro do carro. E está muito complicado acessar as comunidades para fazer esse tipo de trabalho. Porém, experiência própria, tá? A população em geral, ela aceita muito bem isso e quer fazer isso muito bem. Tá? Ela quer participar desse tipo de processo. O que está faltando é dos gestores públicos darem mais incentivos para que isso seja feito. Não é o poder público chegar lá, vou tocar sirene hoje, todo mundo desce. Isso não existe. Tá? Aí falam mal da população que mora nos morros. Aí você vai num prédio aí da Zona Sul e fala, vou tocar o alarme de incêndio, todos vão descer. Ninguém vai descer. Não é assim que faz. Então é uma questão de consciência que a gente está trabalhando aos poucos. Até hoje a gente conseguiu fazer 6 simulados, tá? Em grandes áreas relacionadas a isso, e a gente pretende aumentar. Bom, temos mais uma pergunta presencial, mais uma online. Vamos fazer online primeiro. O Enzo Merlin, que é superintendente da Defesa Civil de São Gonçalo, ele faz 2 perguntas. Uma é se houve alguma modernização na política de proteção civil nos últimos tempos. E em relação às áreas de enchente, se o INEA fez alguma parceria junto à Prefeitura para a Carta Geotécnica de Aptidão Urbana para inundações. Ok, agradecer ao Enzo. O Enzo foi meu estagiário no passado, tá? Eu ia ficar até com ciúme se ele não me perguntasse nada agora, ele perguntou para todo mundo. A gente tem a gente está aprimorando, quando ele falou de política de proteção e defesa civil, eu estou entendendo a nível municipal, tá? Não vou comentar a nível estadual, eu vou comentar a nível municipal. Mas posso citar que a nível estadual também está muito consolidado. Tenho amigos que são representantes aqui que trabalham profundamente com isso, e os resultados têm sido os melhores possíveis, inclusive no suporte aos municípios. No caso dos municípios, o que a gente tem feito é introduzido ações de prevenção e mitigação de forma mais incisiva. Se vocês forem ver, quiserem um dia visitar a Defesa Civil de Niterói, eu acredito que todos aqui, quando ouvirem falar de defesa civil, quando ouvem falar, pensam num desastre acontecendo, pensam em uma pessoa altamente equipada, com pá, enxada, para escavar, para tirar corpos que estão enterrados. Isso mudou já há bastante tempo, tá? E em Niterói a gente tem mudado isso. A Defesa Civil de Niterói ela tem que trabalhar com estudo, prevenção, mitigação e preparação. E caso ocorra, a gente trabalha na coordenação da resposta. A gente não se envolve diretamente na resposta, porque a gente tem os corpos de bombeiros locais. Se eu precisar de alguém para dar uma resposta sobre meio ambiente, destruição ambiental, tem a Secretaria de Meio Ambiente. Então, a política, nesse sentido, eu acho que ela evoluiu
para que você trabalhe mais com prevenção e mitigação, e muito menos com resposta. Com relação ao INEA, a gente tem um trabalho já em parceria com o INEA. O INEA tem 2 instrumentos que verificam a cota de inundação, de alagamento de 2 rios de Niterói. A gente tem essa resposta deles, né, em tempo real do que está acontecendo e consegue realizar ações preventivas e antecipar alguns fatos. Inclusive, essas estações meteorológicas que foram instaladas em Niterói, a gente também está dando suporte ao INEA e fornecendo as informações também para o INEA para a gente conseguir trabalhar. E há um planejamento em Niterói de aquisição de um radar meteorológico, tá? Banda X, com 100 km de alcance. E antes da gente pensar nisso, a gente conversou com o INEA para saber se era interessante, eles nos deram apoio nisso, então a gente vem conversando bastante com o INEA relacionado a esses cenários. E com relação à carta, a gente tem uma carta que já é antiga das áreas de alagamento e a gente identificou que não é a nossa prioridade de atualização essa carta, tá? Que não é. Ela tem servido bastante aos nossos propósitos. Apenas 2 setores na região oceânica, por conta de obras de drenagem que foram feitas recentemente, algumas áreas, como principal uma rua importante lá, a rua Romana Gonçalves, que ela deixou de ser uma área de alagamento, então a gente tem que simplesmente retirá-la do mapeamento. Seria uma atualização que a gente tem que fazer. Bom, pessoal, temos mais perguntas presenciais para a gente fechar. Mais 2. Boa tarde, eu sou Breno, sou geógrafo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu só gostaria de fazer uma pergunta rápida. Qual é a conexão, se existe algum diálogo da Defesa Civil de Niterói com o CEMADEM, se sim ou se não, se existe algum outro parceiro, outros parceiros, você comentou do INEA, se existe mais algum que vocês fazem essa intercomunicação para ajudar na elaboração desse estudo e desse levantamento desses dados? Obrigado pela pergunta. Temos sim, a gente conversa muito com o CEMADEM nacional, tá? O CEMADEM nacional ele tem um sistema deles de alerta, eles emitem alertas para os municípios, e é uma ferramenta interessante porque a partir desses alertas eles são bem mais antecipados, né, numa visão muito macro, a gente pega a informação e traduz para a nossa realidade e a gente aproveita ela de alguma forma para trabalhar com os dados também. E o CEMADEM também, nível nacional, demanda muito dos nossos dados também. Então é uma parceria bastante interessante e a gente cresce com isso, o sistema todo cresce. Não sei se vocês sabem, existe um CEMADEM a nível estadual, tá? O CEMADEM RJ, tá? E temos representantes dele aqui com a gente, Major Cid Cleia, Major Silvia, inclusive, é a garota propaganda do SMS mais recente que saiu, né, que foi criado, e estão constantemente conversando com a gente, elaborando e atualizando planos de estudo e planos de contingência também. Também temos um relacionamento muito bom com o DRM, a gente tem a facilidade, o DRM é muito próximo à Defesa Civil, né? Tem lá a Joana, a Aline do DRM, estão sempre conversando com a gente para atualizar e elaborar novos mapas de risco relacionados a deslizamentos. Bom, pessoal, mais uma pergunta aqui para a gente encerrar. Pessoal que está fazendo pergunta online, se tiver mais alguém com questões para levantar, tem o contato do Coronel Wallace ali, pode mandar para ele por e-mail, então a gente repassa também, só para a gente não se estender muito mais. Finalizando. Meu nome é Lucas, eu sou da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Em Nova Friburgo, a gente foi contemplado pelo projeto GIDES, né, junto com Blumenau, Petrópolis. E a gente está trabalhando em cima da metodologia, né, GIDES, inclusive com imagens, né, de alta resolução, 20 centímetros de pixel de 2010. E temos um drone também que a gente consegue botar o mesmo pixel, imagens atuais, dá para ver todas as casas que foram destruídas, né? A gente está conseguindo fazer boa parte da poligonização dessas casas de forma georreferenciada, cruzando com os dados de mapeamento. E aí bateu a curiosidade, né, quando você começou a falar dos graus, os 4 graus de risco, a respeito da metodologia, né? Aí mais tarde vem a pergunta do meu amigo aqui, que foi falado que vocês trabalham muito em parceria com o DRM, com a Aline e tudo. Foi uma curiosidade minha, né, a respeito da metodologia. E aí, mas já foi, de certa forma, sanada, né? E é basicamente isso, né? Quando eu olhei o mapa, eu tive essa dúvida, né, em relação aos 4 graus. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu não posso deixar de aproveitar para elogiar a Prefeitura de Nova Friburgo, tá? E todas
da região serrana, que são aquelas top, né, relacionadas a isso, por conta da sua condição. Lá tem o Coronel Mori e o Robson, que trabalham muito intensamente com isso, né? O Coronel Mori foi meu comandante, um grande amigo, e eu acompanhei esse trabalho aí do GIS, né? Nessa parte, a questão da curva cobra, né? E etc. E vocês estão de parabéns realmente pelo trabalho que tem feito lá. Tá? É uma situação muito complicada para vocês, é muito mais complicado do que Niterói, muito mais, não tem nem como dimensionar isso, e vocês têm feito um grande trabalho. Com relação à nossa metodologia, o que acontece? A gente tem que entender, né, que cada região tem suas características, né, de ocupação de solo, de forma de ocupação de solo, como as pessoas reagem na ocupação de solo, que tipo de ocupação elas fazem, qual tipo de construção elas preferem fazer. E tudo isso interfere, né, fora as questões realmente geotécnicas, né, que também são as essenciais. Então, baseado nisso, a gente reuniu durante 3 meses uma equipe de técnicos nossos, composta por uma geóloga-chefe, né, uma estagiária quase formada em geologia. A gente conversou muito também com o DRM e criou uma metodologia, porque a gente tinha muita dificuldade em estabelecer graus de risco. E a gente acabava tendo, mas aqui é mais, não, mas ali tem mais população, mas ali a encosta é mais inclinada, aqui é menos inclinada, e o tipo do solo, lá temos lançamento de lixo, lá não temos lançamento de lixo, lá eu tenho um tipo de vegetação arbustiva, lá eu tenho outro tipo de vegetação, é face norte, recebe mais insolação, então o solo está mais deteriorado do que o outro solo. Enfim, mas a gente criou um documento, formalizou esse documento, tá? E esse documento, se eu não me engano, posso estar falhando aqui, ele está disponível no nosso site. Se não estiver disponível no nosso site, você entra ali no e-mail nosso, pede, porque a gente vai ter o maior prazer de disponibilizar para você, porque a gente teve uma preocupação muito grande de descrever esse método para que não houvesse problemas no futuro e gerar também um documento para que ficasse para ser um instrumento de governo e não um instrumento ali e ficar meio que no olho, né, dessa forma, porque a gente cansou de conviver com essas coisas e a gente tem que mudar um pouquinho isso, tá? Bom, pessoal, a gente agradece mais uma vez aqui a participação do Coronel Wallace, parabéns pelas respostas, pela apresentação, pelo trabalho desenvolvido. E a gente vai fazer uma pequena pausa, pessoal, dar um descanso, se vocês quiserem beber uma água, tomar um café, fazer um lanche, 15 minutinhos e a gente está retornando. Teremos uma mesa redonda na volta com temática das plataformas digitais para compartilhamento de geoinformações municipais. Então, no retorno, daqui a 15 minutos, a gente vai entrar nessa mesa redonda.